e depois disso eles começaram a nos bater com paus, conforme prescrito no Alcorão, alegando que éramos apóstatas. No dia 9 de março, enquanto eles ainda estavam recebendo ali o tratamento hospitalar, a sua própria casa foi incendiada. Perturbados com as conversões ao cristianismo, muçulmanos linha dura em uma área do leste de Uganda, este mês de março, pulverizaram uma família recém-cristã com ácido e espancaram uma ex-líder de mesquita. No vilarejo de Intonko, distrito de Namutumba, parentes muçulmanos, agora em março de 2022, pulverizaram em ácido em Juma Aisha, 38, sua esposa de 32 anos, Nassimu Naigaga e sua filha de 13 anos, Amina Nagudi, depois de terem colocado a sua fé em Jesus Cristo Nazareno um dia anterior. Eles se converteram ao cristianismo quando um pastor visitou a sua casa na manhã, no dia 17 de fevereiro agora de 2022, e explicou o evangelho. Quando seus parentes souberam de suas conversões, eles os chamaram para uma reunião com outros membros no clã em 8 de março. Durante a reunião fomos questionados sobre a nossa salvação e afirmamos a eles que tínhamos acreditado em Jesus e nos convertido ao cristianismo. Eles nos disseram para negar Jesus, para renunciar a Jesus, mas mantivemos a fé recém-fundada em Jesus Cristo Nazareno. Os cristãos aprofundaram a fé da família em visita e estudos bíblicos após a sua conversão, disse ele. Quando nós recusamos a renegar nossa fé em Jesus, o meu próprio pai recitou alguns versos do Alcorão e depois disso eles começaram a nos bater com paus, conforme prescrito no Alcorão, alegando que éramos apóstatas. Como isso não era suficiente, meu pai entrou na sala e pegou uma garrafa de ácido e começou a borrifar em nós, enquanto o grupo começou a gritar Allah Akbar, que isso significa Deus é maior. Allah Akbar, Deus é maior. Você merece a morte. E então ele simplesmente nos deserdou. Inicialmente, eles não sabiam que tipo de líquido foi pulverizado sobre eles. Mas quando nós estávamos fugindo para salvar nossas vidas, começamos a sentir uma coceira séria que continuou até que a dor se intensificou. Um vizinho cristão próximo ligou para o pastor, que chegou imediatamente e nos levou ao hospital em Mebale, mas nossa filha foi seriamente afetada e foi encaminhada para um hospital em Jinja. No dia 9 de março, enquanto eles ainda estavam recebendo ali o tratamento hospitalar, a sua própria casa foi incendiada. Os três ainda estão em tratamento hospitalar. Eles pediram oração pela cura e por algum lugar para ficar após a recuperação. Ex-imã ferido. Em 13 de março, no mesmo distrito, aldeões muçulmanos linha dura atacaram o ex-líder da mesquita, Mulongo, da aldeia de Bugobi. Mulongo disse que se encontrou com um pastor local, cujo nome não foi divulgado por razões de segurança, por 6 anos antes de colocar sua fé em Cristo, em 13 de janeiro. Depois que Mulongo parou de liderar a oração na mesquita de Bugobi, Abubakar assumiu e organizou uma caçada para ele, disse o ex-imã. Ele começou a adorar em uma igreja em Iganga, e muçulmanos radicais o esperavam a cerca de 5 quilômetros do local de culto, disse ele. Era por volta das 8 da manhã, quando 4 muçulmanos me pararam e começaram a me fazer tantas perguntas sobre o cristianismo, mas eu não respondi, disse Mulongo. Depois os homens começaram a me bater com socos e paus,
mas graças a Deus, quando viram algumas pessoas se aproximando, fugiram. Com ferimentos profundos na cabeça, pulso quebrado e hematomas nas costas, Mulongo foi levado para um hospital em Iganga, que pertence a um dos cristãos em Bugobe, disse ele. Os assaltantes continuaram a matar cabras e galinhas do pastor que levou Mulongo a Cristo, disse o antigo imã. Eles deixaram uma carta avisando: olha, sabemos que você é um enganador e que converteu nosso imã ao cristianismo. Em breve nos encontraremos, o que será um grande arrependimento para sua família e toda a igreja. A carta deixou o pastor profundamente perturbado. Eu relatei o assunto ao presidente da área, que me disse para ficar vigilante enquanto a investigação está acontecendo, disse o pastor. Os ataques foram o mais recente de muitos casos de perseguição de cristãos em Uganda, que o Morning Star News documentou. A Constituição de Uganda e outras leis prevêem a liberdade religiosa, incluindo o direito de propagar a própria fé e converter de uma fé para outra. Os muçulmanos não representam mais de 12% da população de Uganda, com altas concentrações nas áreas orientais do país. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante de meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, a perderá, mas quem perde a vida por minha causa, a achará. E sucederá que um irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e dessa mesma maneira agirá o pai para com o filho. Filhos haverá que se revoltarão contra seus próprios pais e os assassinarão. Sereis odiados de todos por minha causa. Todavia, aquele que permanecer firme até o seu fim receberá a glória da salvação.